Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, nosso podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Sou o pastor Dionísio Ratzenberger e é uma alegria todos os dias iniciar a manhã conversando com você, estudando junto à Bíblia, aprendendo mais de Deus. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor vem ao nosso encontro. E Ele, ao encontrar um coração aberto, Ele entra e faz morada. E é isso que desejamos, que o Espírito Santo de Deus faça mais ainda morada em nossos corações. Hoje eu quero meditar com você no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos meditando nesse livro e vamos ler juntos o início do capítulo 12. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos 12. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, os dias que antecedem a Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando você ouve o nome Herodes, certamente você se lembra daquela história de um rei que mandou matar, os meninos, os bebês. Queria matar Jesus porque estava com medo que ele se tornasse, o rei de Israel. O nome Herodes nos transmite vários sentimentos que não são bons, várias histórias bíblicas que nos remetem a algo que não é bom. Pela história dos Herodes. E por que eu estou falando dos Herodes? Porque este Herodes aqui não é o mesmo. Este aqui é o sucessor daquele que tentou matar Jesus. Agora o seu sucessor tenta matar os apóstolos. É interessante a história da família de Herodes. Esta família Herodes, esta família que teve uma série de reis em Israel, é uma família que usurpou do poder. Porque eles não eram descendentes de Davi, não eram sucessores do trono, mas eles fizeram um acordo com os romanos. E eles fizeram um acordo para então dominar o povo de Israel. Eles eram uma mistura de alguns povos e tinha também um lado da família que era judeu. E usando disso, usando desta cultura que conheciam, eles se aliaram aos romanos para dominar Israel. Ou seja, era como se fosse um israelita dominando os israelitas em nome dos estrangeiros. Herodes era um rei vendido. O seu trono era limitado porque ele não tinha um governo pleno. Ele era uma figura de um governante, enquanto na verdade era uma marionete nas mãos dos romanos. Herodes representa em boa medida os governos dos dias de hoje. Governos que servem, a sociedade, governos que representam os homens, mas que muitas vezes estão sob o domínio de um império das trevas, do próprio Satanás. Governos humanos que são usados pelo diabo para oprimir os próprios humanos e para manter os humanos fora da vontade de Deus, para manter o ser humano longe de Deus. Atualmente vemos governos humanistas, governos que colocaram o ser humano e os seus desejos no centro, inclusive governos que aprovam leis injustas e leis, inclusive, que vão contra a vida. Se Herodes mandou matar os bebês, hoje no mundo afora, muitos governos aprovam leis que permitem que bebês sejam mortos no ventre das suas mães e que muitas vezes até financiam
quem faz isso. É triste ver que o espírito de Herodes permanece no mundo. O espírito da morte, o espírito da violência, da perseguição, o espírito que persegue a igreja de Jesus Cristo. Este espírito, a Bíblia diz que é o espírito do anticristo. Mesmo que ainda não tenha se manifestado o anticristo, o espírito dele já está no mundo. E não devemos estranhar isso, porque isto é normal. Mas também está no mundo o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera por meio da igreja. E por meio da igreja, através da oração dos santos homens e mulheres de Deus, Deus opera seus sinais. Deus opera suas maravilhas. Deus realiza a sua obra. Deus cura enfermos, liberta cativos e transforma corações. Deus, através da sua presença, realiza aquilo que os homens não podem realizar. E é o que aconteceu aqui. Herodes usou 16 guardas para prender Pedro. Desejava matá-lo, já havia matado Tiago. Sim, aquele Tiago de Pedro, Tiago e João no barquinho. Aquele Tiago que foi chamado lá no Mar da Galileia. Foi morto por Herodes. E Herodes queria matar o líder da igreja. Queria matar Pedro e estava apenas esperando passar a Páscoa. Mas veja o que Deus faz. Deus é mais poderoso que os homens, mais poderoso que os guardas, mais poderoso que as cadeias. Versículo 6 diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Olha só. Sentinelas vigiavam junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Aleluia. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou dizendo: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele fez assim. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão, um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E seguindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, esta palavra é muito forte, porque ela demonstra o poder de nosso Deus. Muitas pessoas pensam que os governos humanos têm poder para competir contra a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que nós estamos, de alguma forma, indefesos diante de autoridades nefastas, diante de poderes deste mundo. Mas eu quero dizer que você e eu, nós não precisamos usar de armas humanas para defender a igreja, porque nós temos um Deus que usa de armas sobrenaturais para fazer a sua obra, para defender os seus filhos. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O mesmo Deus que guardou Daniel dentro da cova dos leões. O mesmo Deus que abriu aqui a prisão de Pedro. É o Deus que defende o seu povo nos dias de hoje. É o Deus que nos livra das mãos de homens nefastos, que nos guarda da violência, que nos protege no dia a dia. É o Deus que está conosco quando somos fiéis, mesmo no meio de uma geração incrédula, de uma geração perversa. É o Deus que nos ouve, que nos atende, que nos protege. E esse Deus está guardando a sua igreja e a sua mensagem, porque o mundo precisa desta igreja. Sim, o mundo precisava de Pedro. E por isso Deus estava guardando Pedro, porque o mundo precisava da mensagem de Pedro. Então, meus irmãos,
Não vamos temer a mão de homens maus, porque nós temos a mão de um Deus bom, que nos guarda e nos protege. Vamos orar em favor dos líderes, orar em favor da igreja, orar repreendendo o espírito da perseguição, sabendo que isso vai acontecer, sabendo que cada vez no mundo acontece mais a perseguição. O espírito do anticristo está crescendo no mundo, mas também a presença de Deus, a unção do Espírito Santo também cresce. Deus é poderoso e Deus continua agindo por meio da sua igreja. Querido Deus e Pai, queremos pedir primeiramente que o Senhor tire o medo do nosso coração. Que o Senhor nos dê a paz, mesmo em meio a perseguições. Mesmo quando pessoas se levantam contra nossas vidas. Que possamos não temer e não ficarmos desesperados diante das ofensas, de trabalhos feitos, obras de magia. Nada disso tem poder contra nós, os que estamos em Cristo. Também, Senhor, pedimos hoje por pessoas que estão, Senhor, de alguma forma presas em cadeias deste mundo, obras de trevas. Quem sabe, Senhor, este mundo tem prendido pessoas que estão agora nos ouvindo. Quem sabe estão presas no pecado. Quem sabe estão presas em armadilhas do diabo. Quem sabe estão presas por mágoas, por rancores, por dores. Quem sabe estão presas em relacionamentos pecaminosos. Ó, Senhor, agora envia o teu anjo. Envia a tua mão de poder e faz cair estas cadeias. Faz cair, Senhor, agora as cadeias. Faz adormecer estes demônios que prendem esta vida, para que este homem possa sair, Senhor. Que as portas de ferro se abram, que a cadeia maligna se abra e esta vida saia livre hoje, pelo poder no nome de Jesus. Oh, meu amigo, você que se sentia preso a algo, Jesus te liberta agora. O anjo de Deus te visita, o poder do Espírito Santo te visita. Você é livre do seu passado, você é livre da condenação, você é livre do pecado, da maldade que espreitava o teu coração, você é livre de acusações, você é lavado pelo sangue de Cristo, você é resgatado por Deus e você pode sair agora para se unir com a igreja em oração, em uma vida de santidade, em uma nova vida. Eu abençoo a sua vida e o seu futuro. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você é convidado por Jesus a ser um evangelista nesses dias. Como é que você pode fazer isso? Compartilhando essa palavra. Enviando o devocional para os seus amigos, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Sejam tocadas, abençoadas, transformadas pela palavra de Deus. Amém? Compartilhe, convide seus amigos para entrar no grupo. Mande o link do devocional. Também você pode nos ouvir no Spotify, temos um canal ali chamado Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã.